Quando aceitei o emprego de vigia noturno em um prédio abandonado, sabia que não seria fácil. Meu trabalho era simples: passar a noite em um posto improvisado no térreo e garantir que ninguém invadisse o local. O prédio era antigo, com vidros quebrados, corredores escuros e um silêncio que parecia sussurrar histórias esquecidas. Na primeira noite, tudo correu bem. Eu caminhava pelos corredores com uma lanterna, verificando as portas e janelas. O som dos meus passos ecoava e, embora o lugar fosse assustador, me convenci de que era apenas um trabalho. No entanto, algo mudou na segunda noite. Cheguei para o turno às 22 e encontrei o prédio exatamente como o deixei. Vazio. A escuridão era opressiva e o ar tinha um cheiro estranho, como mofo misturado com algo metálico. Fiz minha primeira ronda pelos corredores. A cada passo, sentia como se algo me observasse das sombras, mas não havia ninguém. De volta ao meu posto no térreo, preparei um café para me manter acordado. Enquanto mexia na xícara, ouvi um som vindo do andar superior. Era um barulho leve, quase imperceptível, como se algo tivesse caído. Peguei minha lanterna e subi as escadas. O segundo andar estava ainda mais escuro que o primeiro. A lanterna iluminava paredes descascadas e salas vazias. Nada parecia fora do lugar, mas, ao passar por uma das salas, algo chamou minha atenção. Uma cadeira estava virada no meio do cômodo, diferente de como a havia deixado na noite anterior. Pensei que poderia ser minha imaginação ou talvez o vento. Levantei a cadeira, ajeitei-a e continuei. Quando estava prestes a descer de volta para o térreo, ouvi passos. Não eram os meus, vinham do final do corredor. "Tem alguém aí?" Minha voz ecoou. O silêncio foi a única resposta. Andei até o final do corredor, verificando cada sala, mas não havia ninguém. Mesmo assim, a sensação de ser observado era esmagadora. Voltei para o posto, tentando me convencer de que era o cansaço. Na terceira noite, os eventos se intensificaram. Logo após começar o turno, ouvi novamente os passos no andar superior. Dessa vez, eles eram mais altos e regulares, como se alguém estivesse caminhando deliberadamente. Peguei a lanterna e subi, tentando esconder o medo que crescia em mim. Quando cheguei ao segundo andar, os passos pararam. Caminhei pelo corredor, verificando sala por sala, até chegar à última. Lá encontrei algo que me deixou gelado. No centro da sala, havia pegadas úmidas no chão, como se alguém tivesse caminhado descalço. Elas iam até a parede e simplesmente paravam. Um calafrio percorreu minha espinha. Comecei a suar, mesmo com o ar frio da noite. Saí dali o mais rápido que pude, voltando para o térreo. Passei o resto da noite tentando ignorar a sensação de que algo estava fora do meu controle. Na quarta noite, decidi colocar meu celular para gravar enquanto fazia a ronda. Subi as escadas novamente e percorri os andares, gravando cada corredor e sala. Não vi nada, mas a sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Quando terminei, voltei ao posto e decidi revisar as gravações. Foi então que percebi algo que me deixou sem fôlego. Em um dos trechos, enquanto caminhava pelo corredor do segundo andar, vi, ao fundo, uma figura. Era apenas uma silhueta, alta e magra, parada na penumbra. Ela não estava lá quando passei por aquele corredor, mas a gravação era clara. Na noite seguinte, mal consegui me concentrar no trabalho. Cada som, cada sombra me deixava em alerta. Por volta das 2 da manhã, enquanto revisava as câmeras de segurança, percebi um movimento em uma das telas. A câmera do segundo andar, que sempre mostrava o corredor vazio, agora captava algo. Uma sombra que parecia se mover lentamente, indo de um lado para o outro. Meu coração disparou. Peguei a lanterna e subi, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei ao corredor, ele estava vazio, mas o ar parecia diferente, mais pesado. Andei até o final e, ao entrar na última sala, senti um frio intenso.
Foi então que o vi. No canto da sala, a silhueta estava ali, exatamente como na gravação. Era alta, com braços longos que pareciam desproporcionais ao corpo. Seu rosto estava coberto pela escuridão, mas senti seus olhos me encarando. Congelei. Não conseguia me mover ou desviar o olhar. A figura começou a se aproximar lentamente e cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça. Com um esforço tremendo, corri, descendo as escadas o mais rápido que pude. Quando cheguei ao térreo, travei a porta que dava acesso ao segundo andar. Passei o resto da noite sentado no canto, com a lanterna apontada para a escada, esperando que algo viesse atrás de mim. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei àquele prédio. Mesmo assim, às vezes tenho a sensação de que não deixei aquilo para trás. Em noites silenciosas, ouço passos vindos do andar de cima, mesmo estando em minha própria casa. Seja o que for que estava lá, sinto que me seguiu. Morar em uma casa no subúrbio sempre foi meu sonho. Quando finalmente encontrei um imóvel que cabia no meu orçamento, não pensei duas vezes. Era um bairro tranquilo, com ruas arborizadas e poucos carros. Tudo parecia perfeito, exceto por uma coisa: a casa ao lado. Era uma construção antiga de aparência decadente, com janelas quebradas e uma cerca de madeira caindo aos pedaços. Perguntei ao corretor sobre ela, mas ele apenas deu de ombros. Está vazia há anos, não se preocupe com isso. No primeiro mês na nova casa, tudo foi tranquilo. Passei as noites organizando os cômodos e ajustando os móveis. Mesmo assim, toda vez que eu olhava para a casa ao lado, sentia um desconforto. Era como se a escuridão ali fosse mais densa, como se ela absorvesse toda a luz. Na primeira noite em que algo estranho aconteceu, eu estava na sala assistindo TV. O relógio marcava quase meia-noite quando ouvi um barulho vindo da casa ao lado. Era um som baixo, mas distinto, passos. Pensei que fosse algum animal, talvez um gato ou um rato, mas os passos continuaram, rítmicos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Fui até a janela e olhei para a casa. As janelas estavam escuras, mas juro que vi uma leve movimentação em uma delas, como se uma cortina tivesse sido puxada. Meu coração acelerou. Tentei me convencer de que era o vento, mas não havia vento naquela noite. Na manhã seguinte, enquanto regava o jardim, percebi que algo estava errado. O portão da casa ao lado, que sempre ficava fechado, estava entreaberto. Uma parte de mim queria entrar e investigar, mas algo no fundo da minha mente dizia para ficar longe. As noites seguintes foram ainda piores. Sempre à mesma hora, por volta da meia-noite, os sons começavam. Passos, portas rangendo e, ocasionalmente, algo que parecia ser um sussurro distante. Dormir se tornou impossível. Eu me revirava na cama, tentando ignorar os sons, mas a curiosidade me consumia. Certa noite, decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna, coloquei um casaco e saí pela porta dos fundos. O silêncio no bairro era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus passos no cascalho. Quando cheguei ao portão da casa ao lado, ele rangeu ao ser empurrado, um som que ecoou na noite escura. O quintal estava coberto de mato alto e o cheiro de umidade era quase insuportável. A casa parecia ainda mais intimidante de perto. As tábuas da varanda estavam podres e a porta da frente estava entreaberta. Alô? Chamei, com a voz trêmula. Não houve resposta. Entrei devagar, iluminando o interior com a lanterna. O ar lá dentro era pesado, como se ninguém tivesse respirado ali por décadas. Havia móveis velhos cobertos de poeira, quadros tortos nas dandeliçãs, paredes e marcas estranhas no chão como arranhões. Enquanto explorava, ouvi algo vindo do andar de cima. Era um som baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado.
Meu corpo congelou, mas minha curiosidade foi mais forte. Subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés. No topo da escada havia um corredor com várias portas. Uma delas estava aberta e de lá vinha o som. Aproximando-me, percebi que o quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço no centro que balançava levemente. "Tem alguém aqui?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Assim que terminei de falar, a cadeira parou de balançar. O silêncio foi tão repentino que meu coração quase saiu pela boca. Decidi que era hora de ir embora, mas ao me virar, vi algo que me fez congelar. No final do corredor, uma figura estava parada. Era uma mulher com cabelos longos e desgrenhados cobrindo o rosto. Ela usava um vestido branco sujo e estava imóvel, mas sua presença era sufocante. Minha lanterna piscou e por um momento o corredor ficou mergulhado na escuridão. Quando a luz voltou, a mulher estava mais perto, como se tivesse avançado sem fazer nenhum som. Corri escada abaixo, tropeçando nos degraus, e quase caí. Quando alcancei a porta da frente, senti algo frio tocar meu ombro, como uma mão gelada. Não olhei para trás. Apenas corri para a segurança da minha casa, trancando todas as portas e janelas. Naquela noite, fiquei acordado até o amanhecer com as luzes acesas. No dia seguinte, fui até o vizinho do outro lado da rua e perguntei sobre a casa. Ele me olhou com uma expressão grave e disse: "Você não deveria ter entrado lá. Dizem que uma mulher vivia naquela casa, mas ela morreu de forma trágica. Desde então, ninguém consegue morar ali por muito tempo. Quem entra, às vezes, traz ela para casa. Desde então, evito olhar para a casa ao lado. Mas de vez em quando, sinto algo estranho na minha própria casa. Passos fracos no andar de cima ou uma sombra que parece passar pelo corredor. Eu deveria ter ouvido os avisos. Algumas portas nunca deveriam ser abertas e algumas casas deveriam ser deixadas para trás, no silêncio do esquecimento." Nunca gostei de bonecas. Sempre me incomodou a maneira como pareciam me encarar, com seus olhos vazios e vítreos. Mas nenhuma delas jamais me causou tanto medo quanto a boneca que vi na casa da minha tia-avó. Ela morava em uma casa antiga, no interior, cercada por campos e árvores altas. O lugar era isolado e, à noite, assustador, com o vento passando pelas frestas das janelas e o som distante dos grilos. No quintal, havia uma boneca grande, quase do tamanho de uma criança, sentada em um balanço enferrujado sob a árvore mais velha. A boneca estava lá, sozinha, como se fizesse parte da paisagem. Lembro-me de perguntar à minha tia-avó sobre ela. "Essa boneca sempre esteve aí", respondeu sem se aprofundar. "Não mexa nela, está bem?" Achei estranho, mas não questionei. Durante o dia, ela parecia apenas um brinquedo velho e esquecido, com roupas sujas e desbotadas. Mas, à noite, havia algo inquietante nela. Na primeira noite, acordei no meio da madrugada com um som estranho. O rangido baixo do balanço vinha do quintal. Levantei-me e fui até a janela. A lua iluminava fracamente a cena, e lá estava a boneca, balançando sozinha, embora o vento estivesse parado. Meu coração disparou. No dia seguinte, contei para minha prima, que também estava hospedada lá. Ela riu e disse que provavelmente era o vento ou minha imaginação. Mas eu sabia o que tinha visto. Na noite seguinte, o som voltou. O balanço rangia, e quando fui olhar pela janela, vi que a boneca estava balançando novamente. Dessa vez, parecia mais viva. Sua cabeça, antes inclinada para baixo, agora estava erguida e parecia que estava olhando diretamente para a minha janela. Meu corpo gelou e fechei as cortinas rapidamente, tentando ignorar o medo. No dia seguinte, tomei coragem e fui até o quintal com minha prima. A boneca estava lá imóvel. Parecia inofensiva à luz do dia, com sua roupa velha e suja.
Mas minha prima notou algo estranho. Marcas no chão ao redor do balanço, como se a boneca tivesse sido arrastada. Talvez um animal, sugeri tentando me convencer. Mas as marcas eram muito retas, muito definidas. Algo ali não fazia sentido. Naquela noite, acordei de novo. O som do balanço era mais alto e o vento uivava do lado de fora. Olhei pela janela, mas a boneca não estava no balanço. Olhei para o quintal e a vi no meio da grama, de pé. Seus olhos brilhavam à luz da lua e sua cabeça estava inclinada em um ângulo estranho. Quis gritar, mas minha voz não saiu. Corri para o quarto da minha prima, tentando explicar o que vi. Ela achou que eu estava sonhando e veio comigo até a janela. Quando olhamos novamente, a boneca tinha desaparecido. Na manhã seguinte, decidi perguntar à minha tia-avó sobre a boneca. Ela ficou séria, como se não quisesse falar. Não toque nela, apenas a deixe onde está. Sua resposta me deixou desconfortável. Passei o resto do dia tentando evitar o quintal, mas a sensação de ser observado me acompanhava, mesmo dentro da casa. Era como se algo estivesse sempre à espreita. Na última noite, antes de irmos embora, o som do balanço começou novamente, mas dessa vez vinha de dentro da casa. Acordei com o som e percebi que não estava mais no quintal. A madeira rangia lentamente e o som ficava cada vez mais próximo. Levantei-me com as mãos tremendo e acendi a luz. Meu coração quase parou. A boneca estava no quarto, sentada no chão, a poucos metros da minha cama. Seus olhos estavam fixos em mim, brilhando de um jeito que parecia impossível. Gritei e minha prima entrou no quarto. Ela congelou ao ver a boneca. Como isso veio parar aqui? Sussurrou pálida. Não tínhamos resposta. Saímos correndo para o quarto da minha tia-avó, mas quando voltamos, a boneca não estava mais lá. Na manhã seguinte, fizemos as malas e deixamos a casa. Nunca mais voltei e nunca mais vi aquela boneca. Mas às vezes, em noites de vento, quando ouço o som de um balanço rangendo, sinto aquele arrepio percorrer minha espinha. Não sei o que era aquela boneca. Talvez fosse apenas um objeto velho, carregado por algo que nunca vou entender. Ou talvez estivesse viva, observando, esperando. E isso é o que mais me assusta. A ideia de que ela pode estar em outro lugar agora, observando outra pessoa, exatamente como fez comigo. Tudo começou na noite em que me mudei para o novo apartamento. Era pequeno, simples e localizado em um prédio antigo, mas o preço era bom demais para recusar. Os corredores do prédio eram longos, com luzes que piscavam e o elevador rangia a cada subida, como se estivesse prestes a desabar. Apesar disso, achei que conseguiria me acostumar. Porém, na primeira noite, algo aconteceu. Enquanto eu desempacotava as últimas caixas no quarto, percebi algo estranho. A luz principal do cômodo não funcionava. O interruptor não fazia nada e apenas uma lâmpada no canto amarelada e fraca iluminava o ambiente. Não dei muita importância, achando que era um problema de manutenção, mas o quarto escuro parecia inquietante. Quando terminei de organizar tudo, já passava da meia-noite. Estava exausto e decidi dormir, mesmo com aquela sensação estranha que o quarto me causava. Assim que apaguei a luz da lâmpada e deitei, um silêncio quase absoluto tomou conta do apartamento. Não havia barulhos externos, apenas o som da minha respiração. Fechei os olhos e tentei dormir, mas não demorou muito até que senti algo incomum. A nítida sensação de que não estava sozinho. Abri os olhos na escuridão, meu coração disparado. Havia algo ali, eu tinha certeza. O quarto estava tão silencioso que pude ouvir o som de madeira rangendo, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo chão. Segurei a respiração, tentando escutar melhor. Tem alguém aí? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Nenhuma resposta. O silêncio permaneceu,
mas a sensação não desapareceu. Era como se algo me observasse do canto mais escuro do quarto, onde a luz fraca não havia conseguido iluminar antes. Eu não via nada, mas sabia que estava lá. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Talvez o cansaço estivesse me pregando peças. Virei-me na cama, fechei os olhos novamente e puxei o cobertor até o pescoço. Mas, pouco tempo depois, ouvi algo que me fez congelar. Uma respiração. Era leve, lenta, mas definitivamente não. Era minha. Me virei de repente e acendi a lâmpada ao lado da cama. O quarto estava vazio. Olhei para todos os cantos, sob a cama, dentro do armário, nada, mas a sensação de ser observado continuava. Na manhã seguinte, liguei para o proprietário para relatar o problema com a luz do quarto. Ele prometeu enviar alguém para consertar, mas não parecia muito interessado. Aproveitei o dia para ficar fora do apartamento, tentando ignorar o que havia acontecido na noite anterior. Quando voltei à noite, tudo parecia normal. Fiz o jantar, assisti à televisão e finalmente me preparei para dormir. Antes de apagar a luz, olhei para o canto escuro do quarto, aquele que parecia tão estranho na noite anterior. A escuridão parecia mais profunda ali, quase como se algo a preenchesse. Dei de ombros tentando ignorar e apaguei a luz. Pouco depois de fechar os olhos, ouvi um som. Era um ruído baixo, como se algo estivesse arranhando levemente a madeira do chão. Meu coração começou a bater mais rápido e abri os olhos lentamente. O som vinha do mesmo canto escuro. Tentei acender a luz da lâmpada ao lado da cama, mas dessa vez ela não funcionou. Droga, sussurrei, procurando meu celular para usar como lanterna. Assim que liguei a luz do celular, iluminei o canto do quarto. E lá estava, uma figura escura, quase indistinguível do próprio ambiente, agachada, com olhos brilhantes que refletiam a luz do meu celular. Meu corpo congelou e eu não conseguia me mover. A coisa parecia me observar, inclinando levemente a cabeça para o lado, como se estivesse curiosa. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Meu celular escorregou da minha mão e caiu no chão, apagando a luz. A escuridão voltou a tomar conta do quarto, e o som de passos começou. Lentos, arrastados, mas cada vez mais próximos. Finalmente encontrei forças para me mexer. Peguei o celular do chão e corri para fora do quarto, trancando a porta atrás de mim. Passei o resto da noite no sofá da sala, com todas as luzes acesas, mas não consegui pregar os olhos. Na manhã seguinte, chamei um eletricista para consertar a luz do quarto. Enquanto ele trabalhava, perguntei casualmente se já havia ouvido algo sobre o prédio. Ele hesitou por um momento, como se não soubesse se deveria falar. Bem, ouvi dizer que o último inquilino desse apartamento foi embora às pressas. Não sei os detalhes, mas acho que ele também tinha problemas com o quarto. Essa resposta me deixou gelado. Eu não estava ficando louco. Havia algo errado com aquele lugar. Naquela noite, decidi que não dormiria ali novamente. Fui ao quarto, pegar algumas coisas para passar a noite na casa de um amigo. Quando entrei, percebi que o ar estava mais frio e o cheiro de mofo parecia mais forte. Peguei minha mochila e, ao me virar para sair, a porta do quarto se fechou sozinha, com um estrondo. Tentei abri-la, mas não conseguia. O ar ficou pesado. Eu ouvi novamente aquela respiração bem atrás de mim. Não tive... Eu nunca acreditei em histórias de terror. Para mim, eram apenas invenções para assustar crianças ou para preencher noites de tédio com um pouco de emoção. Isso até o dia em que fui confrontado com algo que me fez questionar tudo que eu acreditava ser real. Aconteceu quando aluguei um pequeno apartamento em um prédio antigo. O lugar tinha seu charme, com seus pisos de madeira rangentes e janelas grandes que deixavam entrar muita luz durante o dia. Porém, algo nele parecia estranho. No banheiro havia um espelho enorme, fixado na parede acima da pia. Sua moldura era de ferro antigo
e o vidro parecia levemente desgastado, como se carregasse o peso de muitos anos. Desde o primeiro dia, senti algo desconfortável em relação àquele espelho. Às vezes, ao passar pelo banheiro, tinha a sensação de que havia algo ali que não deveria estar. No começo, pensei que fosse minha mente pregando peças. Talvez fosse o cansaço ou o fato de eu estar em um lugar novo. Mas logo percebi que não era tão simples assim. Na primeira semana, enquanto escovava os dentes antes de dormir, notei algo estranho no reflexo. Havia um leve movimento ao fundo, quase imperceptível, como se algo tivesse se mexido rapidamente atrás de mim. Virei-me, mas o banheiro estava vazio. Meu coração acelerou, mas me convenci de que era apenas minha imaginação. Na noite seguinte, aconteceu novamente. Dessa vez, era mais claro. Um vulto passou atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. O silêncio do apartamento parecia pesar sobre mim, como se o ar estivesse mais denso. Mesmo assim, tentei ignorar. Pensei em cobrir o espelho, mas achei que estava sendo paranoico. Foi na terceira noite que percebi que algo realmente estava errado. Acordei de madrugada com sede e fui até a cozinha buscar água. Ao passar pelo banheiro, senti um arrepio. A porta estava entreaberta e uma luz fraca vinha lá de dentro, mesmo com as luzes apagadas. Eu não me lembrava de ter deixado a luz acesa. Com o coração batendo forte, aproximei-me e empurrei a porta lentamente. O espelho estava ali, como sempre, mas havia algo diferente. No reflexo, vi algo parado atrás de mim. Era um homem alto, magro, com um rosto pálido e olhos fundos. Ele usava roupas antigas, como se tivesse saído de outra época, e sua cabeça estava inclinada de um jeito estranho. Congelei. Não conseguia me mexer nem gritar. O homem apenas ficou ali, imóvel, enquanto me encarava através do espelho. Finalmente, criei coragem para me virar, mas não havia ninguém ali. Olhei de volta para o espelho e o homem ainda estava lá, sorrindo de uma forma macabra. Corri para o meu quarto e tranquei a porta, tentando me convencer de que era apenas um pesadelo. Mas como poderia ser? Estava acordado e aquilo parecia tão real. Passei o resto da noite acordado, com a luz acesa, esperando o sol nascer. No dia seguinte, decidi que precisava me livrar daquele espelho. Peguei uma toalha e cobri o vidro, tentando evitar olhar para ele. Depois, liguei para o proprietário, pedindo que o removesse. Ele riu do meu pedido e disse que o espelho fazia parte do apartamento e não poderia ser retirado. Naquela noite, mesmo com o espelho coberto, senti que algo estava errado. Acordei novamente no meio da madrugada, com a sensação de estar sendo observado. O ar no quarto estava gelado e um cheiro estranho, como de ferro enferrujado, preenchia o ambiente. Levantei-me devagar, tentando entender de onde vinha aquela sensação. Foi quando percebi que o pano que cobria o espelho havia caído. No reflexo, vi algo que me fez gritar. O homem estava parado ao lado da cama, me observando. Meu grito ecoou pelo apartamento, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém ali. Peguei minha mochila e saí correndo, sem me importar com a hora. Ou para onde iria. Passei a noite na casa de um amigo, tentando explicar o que tinha acontecido. Ele riu, achando que eu estava exagerando, mas pude ver que ficou desconfortável com a história. Voltei ao apartamento na manhã seguinte, decidido a resolver aquilo de uma vez por todas. Peguei um martelo e fui até o banheiro com a intenção de quebrar o espelho. Ao dar o primeiro golpe, ouvi um som estranho, como se o vidro estivesse ecoando, quase gritando em protesto. Continuei batendo até que ele se partisse em pedaços. Quando o espelho finalmente se despedaçou, algo estranho aconteceu. A temperatura no banheiro subiu de repente e um vento forte, vindo de lugar nenhum, tomou conta do espaço. Senti uma presença sair dali, como se algo estivesse sendo libertado.
Desde aquele dia, nunca mais vi o homem no espelho, mas às vezes, quando passo por um reflexo, sinto que algo ainda me observa de longe, esperando. Eu me pergunto se ao quebrar aquele espelho, libertei alguma coisa que deveria ter ficado presa para sempre. Agora, evito o espelho sempre que posso. Não sei se aquilo foi real ou fruto da minha mente, mas uma coisa é certa: nunca mais vou ignorar aquela sensação de que algo está olhando de volta, mesmo quando não deveria estar. Mudei-me para um apartamento antigo no centro da cidade, uma construção imponente dos anos 1920, com teto alto, detalhes em madeira e um charme decadente que me atraiu imediatamente. O aluguel era surpreendentemente baixo, algo que achei suspeito, mas o proprietário parecia apressado em fechar o contrato. Antes de sair, ele me deu um aviso estranho: não abra o quarto no fim do corredor, está trancado por segurança. No dia da mudança, fiquei intrigado com aquela porta. O corredor era longo e estreito, e no final dele, a madeira da porta parecia mais desgastada do que as outras, com manchas escuras perto da maçaneta. O ar em frente a ela parecia mais frio, como se algo ali não pertencesse ao resto do apartamento. Mesmo assim, tentei ignorar. Decidi que não valia a pena questionar ainda. Na primeira noite, o silêncio do prédio era quase absoluto. Apenas o som ocasional de um cano rangendo ou do vento soprando pelas janelas quebrava a monotonia. Tudo correu bem, até que acordei no meio da madrugada. Um som suave, como um sussurro distante, ecoava pelo corredor. Levantei-me, abri a porta do meu quarto e espiei, mas não vi nada. Ainda assim, o som parecia vir da direção do quarto trancado. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, mas dessa vez os sussurros estavam mais altos. Não conseguia entender o que diziam, mas pareciam vozes sobrepostas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e fui até a porta no fim do corredor. Encostei o ouvido e as vozes cessaram abruptamente. Por um momento, tudo ficou em silêncio, mas logo em seguida, ouvi algo diferente, uma respiração pesada, como se alguém estivesse parado do outro lado. Decidi ligar para o proprietário no dia seguinte. Ele atendeu com relutância, e quando mencionei o quarto, sua voz ficou mais tensa. Eu avisei para não mexer com aquilo, disse ele quase num sussurro. A porta está trancada por uma razão. Por favor, não tente abri-la. Insisti para saber mais, mas ele desligou antes de me dar qualquer explicação. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. Sempre por volta das 3 da manhã, os sussurros retornavam, mas agora acompanhados de sons de arranhões na madeira, como se algo estivesse tentando sair. O som era lento e metódico, e cada arranhão fazia meu estômago revirar. Eu sabia que deveria ignorar, mas a curiosidade começou a me consumir. Em uma noite particularmente fria, tomei coragem e decidi investigar. Peguei uma chave de fenda e fui até a porta. Enquanto trabalhava na fechadura, os sussurros se intensificaram. Minhas mãos tremiam, mas continuei. Quando finalmente ouvi o clique da fechadura, tudo ficou em silêncio, como se o apartamento inteiro estivesse prendendo a respiração. Abri a porta lentamente e um cheiro horrível invadiu o corredor. Era uma mistura de umidade, podridão e algo metálico, como sangue velho. A lanterna tremia em minha mão enquanto iluminava o interior. O quarto era pequeno e vazio, com paredes descascadas e chão de madeira apodrecida. Não havia móveis, apenas marcas profundas nas paredes, como se algo tivesse arranhado a superfície por anos. Dei um passo para dentro e o ar ficou incrivelmente pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Foi quando ouvi um som atrás de mim. Passos lentos e arrastados. Virei-me rapidamente, mas o corredor estava vazio. Ainda assim senti que não estava sozinho.
De repente, a porta do quarto se fechou com força, quase esmagando minha mão. Corri até ela, tentando abri-la, mas estava trancada novamente. Comecei a bater, gritando por ajuda, mas tudo o que ouvi foi uma risada baixa e gutural. Ela parecia vir de todos os lados, como se estivesse ao meu redor. A lanterna apagou-se, mergulhando-me na escuridão total. Meu coração batia tão rápido que pensei que iria desmaiar. Foi então que senti uma mão fria tocar meu ombro. A sensação era gelada e ossuda, e eu sabia que não era minha imaginação. Virei-me, mas não havia nada ali. As vozes começaram novamente, mas agora vinham de dentro do quarto. Elas diziam meu nome, repetindo-o em um tom agudo e perturbador. Quando já estava prestes a perder o controle, a porta abriu-se sozinha e eu caí no corredor, tremendo e sem fôlego. Olhei para trás, esperando ver algo saindo do quarto, mas a porta estava fechada novamente, como se nunca tivesse sido aberta. Levantei-me com dificuldade, corri para meu quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado, com a lanterna apontada para a entrada, esperando que algo aparecesse. Na manhã seguinte, reuni minhas coisas e saí do apartamento. Liguei para o proprietário, mas ele não atendeu. Nunca mais voltei e nunca soube o que realmente havia naquele quarto. Até hoje, às vezes sonho com aquele corredor. Acordo com a sensação de que algo está parado na escuridão, observando, esperando que eu abra outra porta que deveria ter ficado trancada para sempre. Sempre tive pavor de elevadores, mas naquela noite fui obrigado a enfrentar o meu medo. Era quase meia-noite e o edifício comercial onde trabalho estava deserto. Tinha ficado até tarde finalizando um projeto e todos já haviam ido embora. O silêncio era opressor e as luzes do corredor intermitentes pareciam piorar a sensação de que algo estava fora do normal. Pressionei o botão para chamar o elevador. O visor antigo marcava o andar 15 e eu estava no térreo. Esperei por longos minutos enquanto ele descia, lentamente, parando em alguns andares. Era estranho, porque eu sabia que não havia mais ninguém no prédio. Finalmente, o elevador chegou. As portas abriram-se com um rangido agudo que ecoou pelo hall vazio. Entrei, relutante. O painel interno do elevador era antigo, com botões desgastados e números quase apagados. Apertei o botão do estacionamento no subsolo. As portas fecharam-se lentamente, mas antes de se fecharem completamente, tive a impressão de ver uma sombra passar pelo corredor. Meu coração acelerou, mas me convenci de que era apenas minha imaginação. O elevador começou a descer. De repente, ele parou bruscamente no terceiro andar. As luzes internas piscaram e as portas abriram-se devagar. O corredor à minha frente estava mergulhado em escuridão, iluminado apenas por uma fraca lâmpada no fundo. Não havia ninguém ali. Meu instinto gritava para que eu não saísse, mas ao mesmo tempo, uma sensação de ser observado começou a me consumir. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Nenhuma resposta. As portas começaram a se fechar novamente, mas antes que se fechassem completamente, ouvi um som. Era um riso baixo, quase infantil, vindo do corredor escuro. Meu corpo gelou. Apertei freneticamente o botão do estacionamento, desejando que o elevador continuasse. Ele obedeceu, mas desceu de forma lenta e irregular, como se algo o estivesse segurando. Quando finalmente chegou ao subsolo, as portas abriram-se novamente. O estacionamento estava deserto, como esperado, mas algo estava errado. As luzes piscavam com mais intensidade e um som metálico ecoava ao longe, como se algo estivesse arranhando uma superfície de metal. Antes que eu pudesse sair, as portas do elevador fecharam-se sozinhas. Não apertei nada, mas ele começou a subir. Não, não, não. Tentei apertar os botões, mas eles não respondiam. O elevador subia rápido, ignorando cada andar.
O painel digital mostrava os números passando, 4, 5, 6, até o 15. Porém, ele não parou no 15º andar. Em vez disso, o painel mostrou algo impossível. 16. Não existia um 16º andar naquele prédio. As portas abriram-se e o que vi era impossível. O andar não parecia mais parte do edifício. Era um corredor longo, com paredes de concreto desgastadas e uma iluminação avermelhada. O ar estava pesado e um cheiro de ferro inundou minhas narinas. Ao fundo do corredor, uma figura estava de pé, imóvel. Era uma mulher alta, com cabelos longos e desgrenhados cobrindo o rosto. Sua cabeça inclinava-se levemente para o lado, como se estivesse me observando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Antes que pudesse reagir, a mulher começou a caminhar em minha direção lentamente. Seus passos faziam ecoar um som surdo, como se o concreto estivesse sendo esmagado. Apertei todos os botões desesperadamente, mas o elevador não se movia. A figura aproximava-se e, conforme se aproximava, um sorriso torto e antinatural começou a se formar em seu rosto. Aquele não era um sorriso humano. As portas do elevador começaram a fechar-se novamente, mas antes de se fecharem completamente, ela esticou a mão, longa e magra, e tocou a borda das portas. Senti o impacto do elevador chacoalhando como se fosse esmagado por dentro. Gritei, fechando os olhos, e o elevador finalmente despencou. Quando as portas abriram novamente, eu estava no térreo. O hall estava vazio, iluminado como antes, mas algo estava errado. Minhas pernas tremiam enquanto eu saía, olhando em volta. O prédio estava igual, mas havia uma diferença. Sobre o balcão da recepção, uma foto emoldurada chamava minha atenção. Era uma foto antiga, mostrando o prédio em sua inauguração, décadas atrás. No canto da foto, entre os fundadores, estava a mesma mulher que havia me encarado no 16º andar. Desde aquela noite, nunca mais entrei em um elevador. Mas ainda sonho com aquele andar e sempre acordo com a sensação de que não consegui escapar de verdade.